Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. 8 de dezembro, eu sou o Luciano Teixeira. Eu sou Priscila Silvério. Juntos vamos até às 11 horas com muitas informações. Começa agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, muita informação, tudo que acontece aqui no Legislativo Paulista e mais, levamos diariamente até você entrevistas com parlamentares, especialistas de vários setores, os debates no plenário e os assuntos das comissões. Priscila. Isso mesmo, olha, todas as informações importantes para que você comece seu dia sabendo o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, com muita informação, a gente vai agora a um giro informativo de repórteres via Skype. Quem fala com a gente agora é o repórter Jeremias Gomes. Bom dia, Jeremias. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Jeremias. Qual que é a informação que você traz aí pra gente? Bom dia, Luciano Teixeira. Bom dia, Priscila. Vamos dando início ao nosso jornal de hoje. Quem acompanhou os trabalhos do Legislativo Paulista nessa semana viu que foi uma semana de muito debate. Afinal de contas, é agora no mês de dezembro que se aprova e foi aprovado o orçamento para 2021, né? Todos os recursos aí garantidos para as mais diversas pastas para a administração pública em todo o estado de São Paulo. O orçamento, Priscila e Luciano, vocês devem ter acompanhado. Hoje é sexta-feira. Na quarta-feira já havia sido aprovado o texto básico, né? Mas depois de aprovado o texto básico, ele precisaria passar por essa redação final. E aí é uma outra votação que aconteceu na noite desta quinta-feira. Na noite de quarta para quinta-feira, os trabalhos terminaram praticamente 2 horas da manhã, a gente acompanhou, muitos de vocês eu vi que estavam ali acordados, acompanhando passo a passo, porque interessa a todos, né? E então foi aprovada a redação final. O orçamento desse ano para o ano que vem, 246 bilhões e 300 milhões de reais, um valor que é aí cerca de 3% superior ao orçamento que está sendo executado neste ano. Logicamente, se você descontar a inflação, a gente não teve aí nada de expressivo, mas eu considero, não é, Luciano, que até é razoável diante de uma pandemia. Agora, os próximos anos dirão como é que vai ser a recuperação da economia, porque você arrecada, né, e vai arrecadando e vai investindo, gastando, enfim. E a economia tem que voltar a funcionar para que tenhamos aí os recursos para todos os anos. Vocês acompanharam também, olha só, foram 15.161 emendas dos parlamentares desde que o projeto chegou na casa, né? Ele passou por 15 sessões para receber estas emendas e foram acatadas cerca de 3 mil emendas. E o meu Word fechou. Então eu vou continuar aqui tentando abrir para vocês enquanto vocês resgatam aí. Pois batendo papo, né, e tal. Enquanto você acha aí, quais foram as suas impressões aí sobre esse momento de votação do orçamento? Você que acompanhou, a gente viu, eu estava junto com você ali na madrugada vendo você acompanhar a sessão. O texto final foi votado ontem, não é isso? Exatamente. Agora consegui abrir aqui. Olha, então eu dizia que foram 15 mil emendas, 3 mil delas foram acatadas, e é bom destacar aqui para o pessoal entender como é que é mais ou menos a distribuição deste orçamento. Olha, os valores mais expressivos são para a administração geral do Estado, 83 bilhões, 346 milhões. Seguridade Social leva aí, desse pacote de 246 bilhões, leva 38 bilhões, 358 milhões, é o que paga aí as pensões, né, as aposentadorias e envolve aí as outras áreas da saúde. Embora os recursos para a pasta da saúde, esse seja separado da Seguridade Social. Então, Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão, 41 bilhões, 848 milhões. Educação, no estado de São Paulo, é aí cerca de 30% de todo o orçamento vai para a educação. Então, serão 35 bilhões, 403 milhões, isso aí, logicamente, que para todo o ano de 2021, então é um recurso aí distribuído ao longo do ano.
Área da saúde, que inclusive foi objeto aí de bastante debate na tribuna, né, porque muitos parlamentares queriam mais recursos para a saúde, inclusive diante da pandemia, serão destinados 23 bilhões 740 milhões de reais. Tem um destaque aqui, por exemplo, o Tribunal de Justiça, o orçamento é de 12 bilhões e 58 milhões de reais, fora aí o orçamento do Ministério Público, que é de cerca de 2 bilhões e 400 milhões, enfim, para a área da Justiça. Bom, essa foi a aprovação, já a redação final do texto, então no final, acho que a gente vai mostrar essa matéria no decorrer do jornal. O presidente encerrou então a sessão legislativa. O que é a sessão legislativa? É o trabalho deste ano. A sessão quer dizer o período aí de 12 meses de trabalhos do Parlamento Paulista, que foi encerrado então nesta quinta-feira, entra em recesso e volta no dia 1º de fevereiro. Mas é claro, alguns setores da casa continuam funcionando, a Rede Alesp vai continuar levando a informação para você todos os dias, né, durante dezembro e janeiro, a gente trabalhando aí para levar sempre a informação do que acontece na Assembleia Legislativa de São Paulo. Luciano e Priscila. Isso mesmo, né? A gente acompanhou no dia anterior, né, falando um pouquinho sobre a votação, a discussão, e às vezes a gente assiste, mesmo nós que estamos, né, todos envolvidos aqui com o Parlamento, com o Legislativo, às vezes a gente fica com um pouquinho de dúvidas também, vemos ali, então existem momentos que votam, como será a votação, né? Votam não exatamente o orçamento, né? Então é bacana ter também, no caso, Jeremias que cobria, né? Hoje é sexta-feira, quarta-feira, né? O Jeremias que estava ali cobrindo e explicando, né? Colocando ali os GCs, explicando para a população realmente o que estava acontecendo. Para nós é diferente. O papel, às vezes, né? É difícil, às vezes, para o telespectador entender o que está acontecendo ali, né? E o nosso papel, muitas vezes, é estar ali, né, Priscila, explicando para o telespectador, explicando o que está acontecendo, qual que é o regimento interno, né, que são muitas informações. Esse é o nosso papel, o papel da Rede Alesp, é explicar para você que está em casa tudo que está acontecendo aqui, a forma que está acontecendo, para que você entenda um pouco mais, possa assistir a transmissão e saber quais são os momentos aí de votação, qual que é o trâmite, qual que é a ordem da casa. Exatamente. E por isso que é tão importante também o papel da Rede Alesp, né? Porque depois os jornalistas acabam mostrando para você que está em casa, explicando um pouquinho melhor de tudo que aconteceu, né? De tudo que realmente foi falado ali no plenário, a gente consegue traduzir um pouquinho para você que está em casa. Pode falar. Pois é, Priscila. Inclusive, você falando, eu me lembrei que a gente trouxe diversos especialistas para falar do orçamento, vocês também trouxeram, do Instituto do Legislativo Paulista, para poder detalhar como está sendo o orçamento do Estado. E durante a votação, vocês têm razão, porque tem ali, quando se pede a verificação de votação, muita gente fala, mas o que é uma verificação de votação? É para aqueles parlamentares que não estão no plenário, tomem conhecimento de que está tendo uma votação. Logicamente que estes termos, muitas vezes são utilizados, estas condutas, para obstruir o projeto, né? Então se pede a verificação de presença, para ver também se tem o número de parlamentares presentes, e aí é uma votação que vai e se repete, porque você vota muitas vezes para colocar o projeto na primeira ordem, inverter a pauta. Muitas vezes você tem que votar a urgência para que ele possa ser colocado em pauta. Depois você vota o roteiro do projeto, que tem os itens. Primeiro vota, por exemplo, no orçamento. Votou o orçamento sem as emendas. Depois votam as emendas. Se tiver emenda aglutinativa, depois votam as emendas. Então, muitas vezes está votando e as pessoas pensam, já está votando. Não, votando um processo até que se caminha para o final, tem todo o trâmite para que possa ser efetivado a aprovação de todos os projetos. Se eu tiver tempo, eu queria falar um pouquinho dos projetos aprovados nesta semana. Acho que ainda tem tempo, né? Pode falar. Maravilha. Nessa semana foram tantas atividades, as comissões também ouvindo os secretários e a aprovação do orçamento, as contas do governador, tudo na última semana, e a gente foi divulgando aos poucos a aprovação dos projetos. Olha, nós tivemos o projeto de lei complementar 33 de 2020, esse de autoria da professora Bebel do Partido dos Trabalhadores, que trata do regime de dedicação plena e integral aos integrantes do ensino fundamental. Eu até vou achar aqui na página que eu estava olhando, que estava bem detalhado aqui, achei,
foi aprovado, então, da deputada Bebel e também do deputado Alex de Madureira, em conjunto, esse PL 73 de 2020, ele altera regras aplicáveis ao quadro do magistério de escolas públicas de ensino integral. É uma permissão para que professores temporários sejam contratados em caso de necessidade de interesse público. Um projeto bem bacana para que, então, professores temporários sejam contratados em caso de necessidade de interesse público. Então, quando está na lei, fica bem mais fácil esse trâmite. Todos esses projetos aqui que eu estou falando ainda vão ser encaminhados para o governador para sanção ou veto. Com exceção deste projeto aqui, olha, o projeto de resolução 19 de 2020. Este é de autoria da própria Assembleia Legislativa, então não vai ao governador. Ele foi apresentado pela mesa diretora e trata da modernização administrativa da Assembleia Legislativa de São Paulo. O próprio presidente, deputado Cauê Macris, foi à tribuna como deputado defender esse projeto, explicando que a burocracia é muito intensa e que as normas que tratam disso de décadas atrás, então ele até explicava que para comprar determinado produto demora meses, passa por muitas aprovações de chefias, então muitas chefias de profissionais que são concursados serão extintas e vão ser reduzidas em vários setores para a administração ficar mais fluida e aí poder andar melhor o andamento, os trâmites internos da Casa Legislativa. Projeto de Lei 299 de 2020, esse é do deputado Gil Diniz, com coautoria do deputado Gil Maci Santos do Republicano, do deputado Gil Diniz sem partido. Considera as atividades religiosas como essenciais em momentos de crises endêmicas e pandêmicas como a Covid-19. Nós tivemos aí uma polêmica, por exemplo, templos podem abrir, não podem abrir, então esse é um projeto que se aprovado, vai valer no estado de São Paulo para que templos religiosos possam, mantidas as regras determinadas pela Secretaria da Saúde, pelas normas da Secretaria, eles possam abrir. Então, logicamente, deve ser com um certo distanciamento, enfim, mas vai considerar templos religiosos como essenciais para os trabalhos durante pandemias como essa que nós estamos vivendo. Pois bem, um outro projeto aqui, 718, esse do Executivo, permite parceria público-privada na gestão de eventos esportivos e sociais em prédio doado ao município de Itapira. Este de autoria do Executivo. Projeto de Lei 688 de 2020, esse do deputado Maurici, do PT, e também de Alex Madureira, recebeu o aval dos parlamentares na forma do substitutivo. O Estado passará a contar com a campanha Dezembro Verde em favor dos animais. Eu não sei se vocês têm animais. Aí tem, Luciano? Acho que você tem um gato, se eu não me engano. Tenho dois. Dois gatos. Então, esse projeto aqui... eu falo que na pandemia está todo mundo mostrando, todo mundo está em casa, fazendo home office, né? A gente fica uma parte do tempo na Rede Alesp, aí a gente mostra os nossos animais de estimação. Nas empresas está muito comum fazer isso. Verdade. Quando eles não invadem também o cenário, né? Diga, Priscila. Quando eles também não invadem o cenário, né? Outro dia eu gravando lá, o meu cachorro conseguiu abrir a porta, sentou lá na cama, mas ainda bem não apareceu. Eu já segurei ele quietinho. Mas faz parte. Gato geralmente esse trabalho home office tem trazido essas novidades aí. Mas olha só, esse projeto de lei Dezembro Verde, né, ele ainda não entrou em vigor neste ano porque ainda vai à sanção do governador. Fica instituído no estado de São Paulo o Dezembro Verde, dedicado à campanha de combate aos maus tratos, abandono de animais e para promover a adoção e a posse responsável. Então é um projeto importante que vai regrar toda essa questão da doação de animais, a posse responsável e a questão dos maus tratos dos animais. Você sabe que esses dias eu moro aqui na Zona Norte e eu sempre falo para quem é ativista dos direitos animais, né, falar, todo mundo devia ter um chip, né, porque vira e mexe a gente vê, fugiu o cachorro, perdi o gato. Mas, Jeremias, né? Eu não sei se isso é caro ou não. Jeremias, tem, hoje geralmente tem chip. Os gatos, o gato, por exemplo, meus gatos são chupados na orelha. Então, e aí tem o nome do dono, o endereço, telefone, tem tudo.
Mas você consegue rastrear ele, não? Eu acho que pelo chip sim, eu não tenho certeza para te falar, mas eu acho que o entendi. chip ele já... Diante sei que tem as informações do dono. Olha, meu gato foi para casa da minha sogra, daqui a pouco volta, né? A gente vai ver no celular, não é difícil acontecer. Seria bacana. Mas então, eu seguia, eu estava descendo de moto e vi um cachorrinho, parei, falei, ele está perdido, comecei a seguir ele, né? Aí segui, ele entrou dentro da delegacia aqui do Limão, se eu não me engano é o 40 Distrito Policial, e eu entrei junto na delegacia, aí falei com a policial, falei, acho que ele está perdido. Ela falou, não, esse aí é o BO, ele mora aqui, né? Olha o nome do cachorrinho, né? O BO. E aí eu montei na moto e fui embora, né? Se tivesse chip, a gente não passava por essas questões. Então é muito importante que esse debate venha a público. O Dezembro Verde, provavelmente a partir de 2020, vai valer. É legal porque tem as campanhas, então é um tema que vai ser sempre retratado aí pelas mídias. E cada vez mais a gente vê que as pessoas têm essa consciência, mas aí com o regramento fica tudo mais fácil. A justificativa aqui do deputado é que o abandono e os maus tratos dos animais são crimes no Brasil, já tipificados em lei, e ainda assim ocorrem diariamente em todos os estados. E aí ele diz que é necessária a conscientização da população sobre as consequências do abandono, fala da necessidade de castração, os princípios de guarda, o papel de cada um em denunciar os maus tratos, e também que tomara um dia a gente tenha uma central para que todas as pessoas, quando vê cachorro perdido, possam, sei lá, tirar uma foto, hoje usar a tecnologia, né? Não sei se dá para identificar o cachorro, mas eu vejo cachorros perdidos e a gente não sabe o que fazer. Começa a procurar na internet, tem um monte de entidade, aí você manda para uma, mas o cachorro, pelo que eu já conversei com amigos, se ele está aqui no meu bairro e ele se perde, ele vai parar muito longe. Então fica difícil naquele outro bairro você falar, tem um cachorro perdido, mas ele é lá da Zona Sul, enfim, né? Então uma central aí para acompanhar todos os cachorros perdidos aí, acho que seria bem interessante também, Luciano. Pois é, Jeremias. Você que tem animaizinhos. E o legal desse acompanhamento é que também evita o abandono de animais. Já que o cachorro, o gato, enfim, é chipado, a pessoa abandonou, né, vai voltar para essa pessoa. Então, isso também ajuda a combater o abandono de animais, já que se o animal estiver chipado e puder ser localizado. Então é uma medida bastante importante e interessante. Para que... Obrigada, legal. Viu, Jeremias? Bom, eu vou ficando por aqui já e eu volto na programação. Então esse é o projeto 688 de 2020, deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores, que assumiu neste ano, a gente já conversou com ele, e volto na programação, se houver tempo, para falar dos outros projetos. Muito obrigado. Tá certo, Jeremias. Obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Bem, e legislação sobre indenização por morte ou invalidez e contratação de seguro de vida em grupo é modificada. A proposta de autoria do deputado Major Meca, do PSL, foi aprovada em sessão extraordinária na Assembleia Legislativa Paulista. A medida tem como objetivo alterar lei já existente para auxiliar com gastos funerários ou despesas médicas de militares. O projeto também engloba servidores sujeitos ao regime especial de trabalho policial ou que exerçam atividades de risco, acentuado em unidades da Secretaria de Administração Penitenciária. O texto prevê que 5% do valor devido seja depositado no prazo de 48 horas na conta corrente indicada e 3,5% na do militar segurado. O deputado delegado Olindo Progressistas é favorável à ideia. As famílias demoram para receber, eu acho que tem que pagar adiantado, tem que começar a cobrar do Estado, que esse seguro foi feito para o policial, e eu quero ver quantos policiais conseguem receber esse seguro. O deputado Major Meca explicou a relevância da proposta para acolher com mais dignidade a família desses policiais. Isso para socorrer os familiares que precisam fazer frente a despesas de funeral, esposa e filhos que permanecem quase sempre 3, 4 meses sem receber o salário do policial. E os policiais acabam tendo que fazer vaquinhas, doação de cestas básicas para socorrer os familiares. O objetivo é acolher com mais dignidade esposa, filhos de policiais que tombam no estado de São Paulo defendendo o povo paulista. A lei entra em vigor na data de publicação.
Bem, pessoal, o deputado Dirceu Dalben, do PL, por meio de emendas parlamentares, liberou uma verba de R$100 mil para as defesas civis dos municípios de Montemor e Paulínia, que foram beneficiadas com novos veículos e equipamentos. O parlamentar disse que os recursos foram destinados com o objetivo de modernizar e aparelhar esses departamentos para que tenham melhores condições de prestar um atendimento rápido e eficiente em situações de emergência. O município de Montemor também recebeu uma emenda de R$100 mil para ser aplicado na área da saúde e outros 50 mil para a Associação Assistencial Montemorense. Por fim, a cidade de Pereira Barreto também recebeu para a Defesa Civil uma emenda de R$100 mil. E, pessoal, um estudo realizado por cientistas de vários países, inclusive brasileiros, sugere que as mulheres têm resposta imunológica mais eficiente à Covid-19. As conclusões publicadas na revista científica americana Nature aponta que o sexo feminino desenvolve anticorpos mais rapidamente que os homens, mas a pesquisa não consegue explicar os motivos dessa diferença. O estudo analisou 98 pacientes, 47 homens e 51 mulheres com média de 60 anos e identificou que elas desenvolveram uma resposta mais eficiente das células T, aquelas que estimulam a produção de anticorpos ou destroem diretamente as células infectadas pelo vírus. O estudo revelou ainda que as mulheres desenvolvem formas menos graves da Covid-19 e sugere que os homens, principalmente acima de 60 anos, serão os mais beneficiados quando a vacina for descoberta. Bem, pessoal, o governador João Dória fez 2 importantes anúncios na coletiva desta quinta-feira no Palácio das Indústrias, que é a sede do governo paulista. O governador João Dória anunciou a chegada nesta sexta-feira de 2 milhões de doses prontas da vacina contra o coronavírus, a Coronavac, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. Trata-se do maior lote de vacinas que chega à América do Sul até o momento. O governo do Estado de São Paulo recebe amanhã, sexta-feira, junto com o Instituto Butantan, mais 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Vacina produzida em parceria pelo Instituto Butantan com o laboratório privado Sinovac. É o maior carregamento de vacinas que chega no continente latino-americano, em uma só vez, 2 milhões de doses da vacina. Amanhã pela manhã estaremos recebendo as vacinas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, como já fizemos nas 2 vezes anteriores, com cargas menores do que esta, que é a maior carga já desembarcada no Brasil e no nosso continente. Com esse novo lote, São Paulo passará a ter, a partir de amanhã, 3.120.000 doses da vacina do Butantan. E ao longo das semanas subsequentes, continuaremos a receber os insumos para que o Butantan continue a produzir mais vacinas para atender mais brasileiros. E renovo a informação de que estamos prontos para iniciar a imunização. Tão logo possamos ter o sinal verde da Anvisa ou da National Medical Products Administration, a agência chinesa de regulação de medicamentos. É uma agência credenciada, assim como a agência europeia e a Food and Drug Administration, a FDA, nos Estados Unidos. O crescimento do número de casos que temos observado nas últimas semanas no Brasil, internações e, lamentavelmente, mortes, aumenta a nossa responsabilidade de todos nós, governadores, prefeitos e do presidente da República do Brasil, para agir com rapidez na aplicação das vacinas para imunizar todos os brasileiros. Mais doses das vacinas significam mais vidas salvas, menos leitos de UTI ocupados, menos pessoas infectadas, menos mortes, mais compaixão e, repito,
mais esperança. A vacina simboliza exatamente isso, a perspectiva da chegada de um novo tempo, o retorno ao novo normal. O governador João Dória anunciou também que vai manter o retorno gradual às aulas presenciais para o ano letivo de 2021. O decreto que autoriza a retomada das aulas em todas as fases do Plano São Paulo e regulamenta as regras será publicado hoje. São Paulo mantém a volta às aulas presenciais para o ano letivo de 2021. Após análise criteriosa da Secretaria Estadual de Educação, sob a liderança de Rocieli Soares, secretário da Educação do Estado de São Paulo e ex-ministro da Educação no governo Michel Temer, e também do Centro de Contingência do Covid-19, composto por 20 cientistas especialistas em epidemias e infectologia, o governo de São Paulo acatou integralmente a orientação da Secretaria da Educação e do Centro de Contingência para manter o retorno gradual às aulas presenciais para o ano letivo de 2021. O decreto que autoriza a retomada das aulas em todas as fases do Plano São Paulo será assinado por mim hoje e publicado amanhã no Diário Oficial do Estado de São Paulo. O retorno ocorrerá de forma regionalizada, conforme critérios de segurança estabelecidos pelo Centro de Contingência do Covid-19. A decisão para manter escolas abertas é embasada em experiências internacionais e nacionais e tem por objetivo garantir a segurança dos alunos, dos professores e dos funcionários da rede pública e privada de ensino em todo o Estado de São Paulo. E tem também por objetivo o desenvolvimento cognitivo e socioemocional de milhões de crianças e adolescentes no Estado de São Paulo. A gente acompanhou aí a coletiva do governador João Dória. Continuando nesse assunto da Covid-19, a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo confirmou o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus no estado. Trata-se de uma mulher de 41 anos, moradora de Fernandópolis, no interior aqui de São Paulo. De acordo com a nota, a mulher apresentou a doença pela primeira vez em junho, com resultado positivo em exame laboratorial. A paciente se recuperou e teve um novo exame positivo em novembro, 145 dias após o primeiro diagnóstico. A paciente está viva, mas não há informações sobre seu estado de saúde, nem se a segunda infecção foi mais severa do que a primeira. Segundo a secretaria, o caso apresentou todos os critérios estabelecidos em nota técnica do Ministério da Saúde para confirmação de reinfecção. Este seria o segundo caso do tipo no país. O primeiro foi anunciado no último dia 10 e ocorreu no Rio Grande do Norte. A Secretaria da Saúde de São Paulo informou que o laboratório estratégico do Instituto Adolfo Lutz, aqui na capital paulista, fez o sequenciamento do genoma completo dos vírus identificados na paciente e identificou que se tratam de duas linhagens distintas do vírus, o que pode justificar aí a infecção. Abre aspas, uma delas foi constatada exclusivamente no Brasil e outra já identificada tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Chile e conforme as sequências comparadas com o banco de dados online e mundial do GISAID, e também que informou a pasta em nota. Pois é, os dois exames foram analisados pelo Laboratório Regional do Lutz, de São José do Rio Preto. A confirmação foi feita pelo Laboratório Estratégico do Instituto Adolfo Lutz. E, pessoal, a partir da análise de exames laboratoriais, mais de 179 mil pessoas testadas para a Covid-19 aqui no Brasil, um grupo de pesquisadores identificou aí diferentes perfis clínicos da doença causada pelo coronavírus que são influenciados pelo sexo e pela idade do paciente. Daquele universo analisado, 33 mil pessoas tiveram diagnóstico confirmado de Covid-19. Os resultados do estudo apoia pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo,
foram descritos em artigo disponível na plataforma Medrivsk, ainda sem revisão por outros pesquisadores. Olha, segundo os autores, os achados podem servir de referência para profissionais da saúde que atuam no combate à pandemia. Segundo os pesquisadores, o vírus SARS-CoV-2 pode desencadear um amplo espectro de manifestações clínicas, variando de doença sintomática ou leve a doença grave e morte. De acordo com o estudo, os parâmetros laboratoriais também variam muito de acordo com a idade e o sexo do paciente. E muitas vezes os médicos têm dificuldade para interpretar os resultados dos exames e identificar uma alteração significativa. Os pesquisadores também disseram que esperam que esse trabalho possa ajudar nesse processo aí de avaliação. E aí, pessoal, o governo do estado de São Paulo liberou emenda parlamentar no valor de R$80 mil, de autoria do primeiro secretário da mesa diretora aqui da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, o deputado Hélio Tato, do PT, para a Associação Amigos Autistas de Sorocaba, a AMAS, para a compra de um veículo. A AMAS de Sorocaba foi fundada em 1994 e faz diagnóstico, tratamento e dá assistência a pessoas que apresentam transtorno do espectro autista. É a pioneira no atendimento especializado na cidade e também para mais de 40 municípios da região. A prioridade da AMAS é o atendimento a crianças e jovens com maior grau de comprometimento comportamental e cognitivo. Os jovens recebem alimentação e transporte, realizam terapias e atividades direcionadas ao seu desenvolvimento neuropsicomotor, de socialização, desenvolvimento de habilidades individuais, treino de atividades de vida prática e diária. Segundo o deputado Hélio Tato, a parceria é um favor do desenvolvimento econômico e social de Sorocaba. Praticamente todos os anos, o município recebe emendas parlamentares com essa finalidade. Bem, Priscila, a última sessão extraordinária foi realizada nesta quinta-feira, aqui no plenário Juscelino Kubitschek, última sessão de 2020. Exatamente. Olha, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Cauê Macris, do PSDB, comandou a reunião. Os parlamentares se reuniram para votar a redação final do orçamento do Estado de São Paulo para 2021. O projeto de lei 627 de 2020 orça a receita e fixa as despesas estimadas em 246 bilhões e 300 milhões de reais. O valor é 3% superior ao orçamento deste ano de 2020. Embora os parlamentares já tivessem votado o texto base, a redação final precisava ser concluída e aprovada. Só lembrando aos deputados, estamos votando redação final da Lei Orçamentária Anual, o PL 627/2020. O projeto de lei do orçamento recebeu 15.161 emendas dos parlamentares. Foram acatadas cerca de 3 mil. Os gastos mais expressivos do Estado previsto para o ano que vem são 83 bilhões e 346 milhões de reais para a Administração Geral do Estado, 38 bilhões e 358 milhões de reais para a Seguridade Social. Para a Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão, serão destinados 41 bilhões e 848 milhões de reais. A pasta da Educação fica com 35 bilhões e 403 milhões de reais e a Saúde ficou com 23 bilhões e 740 milhões de reais. Aprovado o orçamento do Estado de São Paulo, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Cauê Macris, deu por encerrada a sessão legislativa e os trabalhos do parlamento deste ano de 2020. Senhoras deputadas e senhores deputados, aprovado a redação do projeto de lei 627 de 2020, que orça a receita e fixa a despesa do Estado de São Paulo para o exercício de 2021 e o projeto de decreto legislativo número 43 de 2020, que aprova as contas anuais apresentadas pelo chefe do Poder Executivo relativo ao exercício financeiro do ano de 2019
esgotou-se o objeto do parágrafo 4º do artigo 9º da Constituição do Estado de São Paulo. Nos termos do artigo 14, inciso 1º, a linha D do Regimento Interno, este presidente apresenta a resenha dos trabalhos deste ano que, neste ato, considera lida, determinando que seja publicada no Diário Oficial. Esta presidência dá a ata desta sessão por aprovada. Assim, esgotado o objeto da presente sessão, esta presidência, antes de encerrá-la, deseja um feliz 2021 e convoca Vossas Excelências para a sessão inaugural de instalação dos trabalhos da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura no dia 1º de fevereiro de 2021, às 15 horas, com o recebimento da mensagem do senhor governador sobre a situação do Estado de São Paulo nos termos do artigo 47, inciso 10º da Constituição do nosso Estado. Está encerrada a sessão. Mais cedo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, aconteceu a sessão ordinária presidida pelo deputado Gilmacy Santos, do Republicanos. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, falou do seu projeto de decreto legislativo, o PDL, que não foi votado por causa de uma emenda apresentada pelo líder do governo. E nós apresentamos o PDL para revogar o decreto, esse famigerado decreto do governador Dória. Porém, a Assembleia Legislativa, já vinha sabotando, nós já tínhamos detectado e denunciado a sabotagem do nosso PDL no Congresso de Comissões. Em vários momentos nós fomos percebendo essa sabotagem, mas o projeto chegou no plenário e fomos surpreendidos por uma emenda assinada pelo líder do governo, Carlão Pignatari, que aqui está, Só que ele não estava só, ele estava acompanhado de outros deputados, aliados da base do governo, que assinaram também, o requerimento, a emenda. Isso inviabilizou o prosseguimento da votação do nosso projeto. Mas eu faço um apelo ao deputado Carlão Pignatari, que aqui está, para que nós possamos reverter essa situação, deputado Carlão Pignatari, chamando um novo congresso de comissões para que o projeto seja debatido e que nós possamos avançar na votação imediata e acabar com esse confisco dos aposentados e pensionistas, porque isso ainda é possível aqui do ponto de vista legislativo, e nós queremos contar com a compreensão e com a ajuda de Vossa Excelência. O deputado Gil Diniz, que atualmente está sem partido, endossou a fala do deputado Carlos Gianazzi com relação ao projeto de decreto legislativo número 22. E é muito importante essa fala do deputado Carlos Gianazzi, porque realmente esse poder é independente, ou deveria ser independente. E aprovado esse PDL sustando um decreto do governador, automaticamente o decreto cairia. E esse parlamento tem independência para isso, se assim o quisesse. Mas eu falo aqui com você, servidor público, você que acompanhou até as 2 da manhã a sessão de ontem. Olha só, os projetos de decreto legislativo não foram votados. Foram retirados de pauta por uma emenda de plenário. Isso é uma questão regimental, um pouco técnica, mas você precisa só entender o espírito da coisa. Nós poderíamos, nesse momento aqui nessa Assembleia, estar discutindo como colocar em pauta novamente esses PDLs, sentando com a liderança de governo, mostrando a necessidade, pelo menos, de colocar em votação, em deliberação, para esse plenário. Deputado Major Meca, do PSL, falou de uma visita feita à cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. Tem cidade do interior próxima, como a cidade de Piedade, que o fuzil que a polícia militar tinha lá, não tem mais, foi pro 14º BAEP. A sede do 14º BAEP, que acomodaram a tropa que tinha lá, retiraram de lá, que era do patrulhamento, e jogaram num prédio sem estrutura alguma.
foi o que eu me deparei hoje na cidade de Sorocaba, a belíssima cidade de Sorocaba. Mas saí triste de lá. Deputado Paulo Fiorilo, do PT, do Partido dos Trabalhadores, ele foi à tribuna e falou dos projetos que deveriam ser votados na sessão extraordinária no plenário Juscelino Kubitschek. Vários projetos dos deputados deveriam ser submetidos a votos. O golpe não começou aqui. O golpe começou no Congresso de Comissões. Estava lá o deputado Carlos Gianazzi, esse deputado, e outros deputados, o deputado Gil, o deputado Meca, também estava lá. E o governo esvaziou o Congresso para que não se aprovasse o PDL 22 do deputado Gianazzi, que eu, Paulo Fiorilo e a bancada do PT somos favoráveis, vamos votar favoráveis ao projeto, porque corrige uma injustiça aprovada aqui nessa casa que tira recursos dos aposentados, e o projeto do deputado do PTB, do deputado Douglas, que o PT é contrário, mas o acordo era trazer para o plenário para votar. Pois bem, como não ocorreu, ou como o acordo não foi cumprido, o governo conseguiu aprovar o orçamento, mas não conseguiu aprovar a redação final. Por que não conseguiu? Porque o PT, com outros parlamentares, não vou nem dizer partidos, tirando o pessoal que é um partido e o PT, os outros parlamentares, alguns parlamentares, também rejeitaram a votação da redação final, inviabilizando a aprovação. Bem, agora, Priscila, nós vamos de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar agora com o Marco Antônio Araújo Júnior, que é advogado especialista em Direito do Consumidor, e ele fala sobre regras para os voos cancelados. Bom dia, Marco Antônio, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Priscila, bom dia, Luciano, é um prazer estar com todos com vocês aqui no Jornal da Rede Alesp. Marco Antônio, fala um pouco para a gente sobre a regra geral de voos cancelados, né? Tive um voo cancelado durante a pandemia e a companhia não deu nenhum tipo de assistência. O que pode ser feito, né, durante esse período aí de março para cá? Muito bom. Luciano, nós tínhamos uma resolução da ANAC, a resolução de número 400, que tratava desse assunto. No período da pandemia, especificamente, essa resolução sofreu uma flexibilização excepcional e temporária, né, que vai de 19 de março até 31/12. 31/12 é a data do decreto da pandemia. Nós não sabemos se esse decreto será renovado ou não. Então, há possibilidade de renovação dessa flexibilização. Tudo isso aconteceu a partir de uma medida provisória, a 925, que foi convertida numa lei, na Lei 14.034 de 2020. E nesse conjunto legislativo da medida provisória 925 e da Lei 14.034 de 2020, o consumidor acabou perdendo alguns direitos. Um deles, por exemplo, é no caso de cancelamento. Na hipótese de cancelamento do voo por culpa da companhia, o consumidor eventualmente pode pedir o crédito, pode pedir que seja colocado em outro voo, mas se ele insistir no reembolso, o reembolso pode acontecer no período de até 12 meses, né, e com a possibilidade de pagar multa. Essa é uma mudança relevante. Doutora, eu queria que o senhor explicasse também para a gente o que pode acontecer, então, com os voos, se eles forem cancelados agora até o dia 31 de dezembro. Há um prejuízo para o consumidor, para as empresas? Há essa possibilidade ainda em função da pandemia, do aumento do número de casos. Não porque a pessoa teve algum problema, alguma eventualidade, mas se nós tivermos uma outra determinação governamental por conta dos aumentos do aumento do número de casos. Perfeito. Um eventual lockdown, né, Priscila? Em algumas cidades, em alguns aeroportos. Isso é o que a gente chama de alteração programada. A alteração programada é aquela que é feita pela empresa, né? Quando acontece uma alteração programada, não importa muito o motivo. Pode ser porque o voo não chegou, pode ser porque o aeroporto não está funcionando, pode ser porque, de fato, houve lockdown.
o passageiro tem que ser informado com 24 horas de antecedência da data do voo. Se isso acontece, se a companhia consegue avisar com 24 horas antes, aí a companhia é obrigada a realocar o passageiro, é o que a gente chama de reacomodação, em outro voo disponível da própria empresa aérea, sem custo nenhum. O passageiro pode escolher um outro voo, mesmo destino, sem custo nenhum. Agora, quando não é dentro desse prazo, aí tem que dar a possibilidade do reembolso integral, tá? Então, nesse caso, há sim a possibilidade de novos cancelamentos, e se houver esse novo cancelamento, a companhia tem que responder por isso, nesse sentido que eu te falei. Além de tudo isso, tem o que a gente chama de assistência material. Se o passageiro estiver no aeroporto, ele tem direito, acima de 1 hora, ele tem direito de facilidade de comunicação, como, por exemplo, internet, telefone. Acima de 2 horas de atraso, ele tem direito de alimentação, que é um voucher para refeição de lanche, bebida, refrigerante, essas coisas. E a partir de 4 horas, é obrigatório que seja hospedagem, se o passageiro mora em outro local, hospedagem, então, de um pernoite próximo, no hotel próximo que a própria companhia aérea vai indicar, e também transporte de ida e volta. Agora, doutor, vamos supor que a pessoa contraiu o coronavírus, né? Foi internado ou está naquele período de isolamento. E aí não vai poder embarcar, não vai poder viajar, né, pelas normas sanitárias. A pessoa que contraiu a Covid, tem direito a esse reembolso das companhias aéreas? Perfeito, Luciano. Na verdade, então, seria um cancelamento por culpa do passageiro, né? Ou porque contraiu Covid, ou porque resolveu não viajar, ficou receoso, viu que o número está aumentando, como disse a Priscila agora há pouco, viu que a curva de morte está crescendo, e ficou um pouco receoso e não quer viajar. Se o passageiro pedir o cancelamento, se for por culpa dele, então, o cancelamento, qualquer que seja o motivo, ele não precisa justificar, ele fica isento de cobrança de multa contratual, caso o consumidor aceite deixar esse valor pago na passagem como crédito para uma futura utilização na mesma empresa. E esse crédito, esse voucher que a gente está chamando, pode ser utilizado por ele ou por terceiro. Essa é uma novidade que não tinha na Resolução 400 e que agora tem. Então, se eventualmente eu cancelo porque eu não quero viajar, eu tenho um período de 18 meses para a utilização desse crédito e eu posso passar para terceiro, eu posso reembolsar, que é a expressão que a gente usa. Doutor, e no caso das pessoas que já se programaram, então, aí para as férias, né, que devem, aí para algumas pessoas durar até ali março, né, comecinho de abril, nós não sabemos o desenvolvimento, então, da pandemia, seja aqui no Brasil ou no mundo, caso a pessoa queira fazer uma viagem internacional. Ela também pode usufruir dessas alterações, isso que o senhor falou agora, até de passar para uma outra pessoa a sua passagem de avião, ou ela pode cancelar caso a pandemia tome outra direção? É uma pergunta interessante, Priscila. Até o presente momento, a gente faz essa entrevista agora em meados de dezembro, né, de 18, até o presente momento, as regras valem até 31/12/2020. Tá? Pode haver uma prorrogação? Pode. Há uma tendência de que haja prorrogação, pelo que a gente está olhando no exterior, né? Vários países da Europa, dos Estados Unidos, prorrogaram o lockdown, realizaram um novo lockdown. E aí, se isso acontecer no Brasil, pode haver uma prorrogação desses benefícios ou dessas regras diferenciadas da medida provisória e da lei. Agora, vale lembrar, por enquanto, é até 31/12. Então, se não mudar nada, isso acontecer no ano que vem, aí vai valer o que está na portaria 400, na resolução 400 da ANAC, e aí pode acontecer de ter um prejuízo maior. Tem direito à assistência material, a empresa tem 72 horas para informar o cancelamento, senão ela tem que reacomodar e tem que ter reembolso, e no caso do cancelamento ocorrer por vontade do consumidor, do cliente, ele tem que pagar eventual multa por isso. Tá certo, doutor Marco Antônio Araújo Júnior, advogado especialista em direito do consumidor. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, doutor. Ótimo dia para o senhor. Obrigado, Luciano. Obrigado, Priscila. Um ótimo dia para vocês. Obrigado. Bem, vamos conferir agora os números do coronavírus em todo o Brasil. São 184.827 mortes confirmadas nesta sexta-feira. Aponta aí um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O balanço indicou que são 7.110.434
casos confirmados. Pessoal, a deputada Edna Macedo, do Republicanos, destinou, através de uma emenda parlamentar voluntária, R$500 mil para a Santa Casa de Ourinhos, que serão utilizados para investir em novos equipamentos. A Santa Casa é um complexo hospitalar de grande porte e que recebe aproximadamente 1 milhão de pessoas da região e também do estado do Paraná. Desde o ano passado, a deputada já destinou mais de R$1.120.000, através de emendas impositivas e voluntárias, aos municípios de Araraquara, Limeira, São Paulo, Pirangi e Ourinhos. A deputada reforçou que, se fosse permitido, todas as emendas seriam indicadas apenas para a área da saúde. A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado assinou, no mês de agosto, um protocolo de intenções com a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção, com o objetivo de promover a formação de profissionais que vão atuar nas indústrias dos setores de petróleo, gás e energias renováveis. Segundo o governo paulista, o objetivo é promover o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental. Ainda de acordo com a Secretaria, o protocolo de intenções é o primeiro passo na união de esforços entre as entidades para alavancar a política energética para petróleo e gás do estado de São Paulo. Daqui a pouco a gente vai para mais entrevistas, não é, Priscila? Exatamente. Eu queria comentar com você um assunto importante, que é esse final de ano. A gente falar um pouco sobre... eu sempre falo nos jornais aqui da Rede Alesp, seguinte, você que tem casa, muito cuidado nesse momento de visitar seus pais, seus avós, sua família. Cuidado para você não levar um presente indesejado, que é o coronavírus, né? E aí as consequências são imprevisíveis, tudo pode acontecer. Então, existe hoje, Priscila, um movimento aqui em São Paulo, capital paulista, de pessoas que estão preferindo... a gente sabe que São Paulo tem gente de tudo quanto é lugar do mundo, né? Uhum. E aí tem gente que está preferindo ficar aqui em São Paulo durante o Natal e o Ano Novo, com muita tristeza, claro, porque todo mundo quer ver, né, os parentes. Os fogos também, estar ali naquela aglomeração. Estar na aglomeração, né? Mas não pode ter aglomeração agora, né? E muita gente está ficando aqui exatamente para não ter esse risco de levar a doença para a sua família. O doutor Marcos falou aí um pouco sobre viagens nesse final de ano. A gente tem visto aí nos telejornais, de uma maneira geral, aeroportos lotados nesse período. É preciso tomar muito cuidado. Se você vai viajar, né, não puder evitar, é bom você tomar todas as medidas sanitárias. É bom também, Priscila, cobrar da companhia aérea ou da empresa de ônibus, ou enfim, todas as medidas sanitárias, né, que a gente pode ter para evitar uma possível contaminação. O Brasil voltou, não sei se você viu, voltou a ter mais de 1.000 casos, 1.000 mortes registradas por dia. Enfim, é uma lástima, a gente está voltando para esse momento. Então, não é época, infelizmente, gente, de aglomeração, mesmo que familiar. É complicado, né? É bem complicado, né? As pessoas já estavam ali, nós já estamos há quase 10 meses, né? Dentro de casa, tomando todos os cuidados. Então, as pessoas, até questão psicológica, já querem passear, começa a sair um solzinho, já quer ir para o mar, quer estar ali na praia, e acreditam também que ali não há risco, mas há risco, né? Principalmente porque as pessoas não vão ficar tomando sol com a máscara, né? Pode haver ali uma contaminação, e eu conversei com vários secretários de saúde que dizem que a questão dos jovens, né, é muito grave, porque os jovens ali entre seus 20 até 39 anos têm se exposto, né, à doença, seja nos bares, nas festas, até nos bailes funks que ainda acontecem, e depois levam para dentro de casa, né? Os pais estão lá, avós, e acabam se contaminando de uma forma mais grave. Tá certo, Priscila. Muito cuidado para não levar o coronavírus de presente para sua casa nesse Natal. Esse presente ninguém quer. Esse presente ninguém quer, né? E a gente vai agora para mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp
nós vamos falar com o Major PM Rodrigo Cabral, que é porta-voz da Polícia Militar de São Paulo, e ele fala com a gente sobre os 189 anos da instituição aqui no estado. Bom dia, Major Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos os telespectadores da TV Alesp. É uma honra estar aqui falando justamente da Polícia Militar, e pessoalmente a minha paixão, né? E um bem público de toda a sociedade paulista. Major, a Polícia Militar completa aí 189 anos de serviços prestados à população, faça chuva, faça sol, né? Independente aí das dificuldades. Como é que está sendo esses dias de Covid-19? Como é que está sendo esse momento nosso no Brasil para a Polícia Militar e para vocês? Olha, realmente esse ano de 2020 foi de conhecimento, foi inusitado para todo mundo, né? Para o mundo todo, né? Para todo o planeta Terra, e não seria diferente para a Polícia Militar. E a Polícia Militar, como um órgão de serviço essencial, serviço vital, a gente não pôde ter home office, não pudemos ter outro tipo de afastamento que não aquele nosso de tratamento com a população. A Polícia Militar, desde o começo da pandemia, em março, ela adotou diversas providências, tanto no sentido de pessoal interno, quanto com externo, com o público em geral, visando minimizar o contato, minimizar a proliferação da doença, apoiando os órgãos sanitários, os órgãos de vigilância sanitária, para orientar a população, e também, dentro da instituição, com os nossos próprios policiais, conscientizá-los e propiciar para eles equipamentos, EPIs, álcool gel, máscara, higienização das viaturas, higienização dos locais de trabalho, para que o impacto fosse o menor possível na instituição. No início da crise, nós não sabíamos o que viria. Acho que o Brasil todo, a gente acompanhava o que estava acontecendo na Itália, o que estava acontecendo na França, na Europa, começava a chegar no Brasil essa notícia, e era tudo muito, muito diferente, a gente não tinha uma perspectiva nem... Hoje, nós, graças a Deus, nós já temos uma perspectiva de uma vacina, mas naquela época, logo no começo, veio tudo muito... A gente tendo que tomar providências, preparar, apoiar na preparação de hospitais de campanha, criar uma robustez maior ainda no nosso hospital da polícia, porque não sabíamos quantos policiais militares poderiam vir a ser contaminados e desenvolver a forma mais grave da doença. Então, hoje em dia, a gente foi um aprendizado, e a Polícia Militar está aprendendo ainda, porque a Polícia Militar agora, com o advento dessa segunda onda, nós estamos reforçando as nossas orientações aí de higienização, de cuidado, de afastamento, para que as pessoas possam, os policiais militares, que nem vocês disseram aí um pouquinho antes na matéria anterior, não levem essa doença para casa, né? Todos os policiais militares têm pais, mães, têm os filhos, têm que voltar para suas residências para que eles tenham o maior cuidado possível. E é muito complicado, porque o trabalho policial, em muita parte, é de contato. Você vai fazer uma abordagem, você vai verificar documentos, você pega o documento, devolve o documento, vai checar um veículo, toca no veículo. Então, o policial militar ele tem que estar atento nas suas 12 horas de serviço, vigilante, para justamente não evitar ao máximo essa contaminação. Major, eu queria que o senhor falasse um pouco, então, também da contaminação pelos oficiais, e infelizmente, né, foram muitas perdas, muitos policiais, assim como as pessoas que estão ali na frente, na área da saúde, né, no enfrentamento, estão à frente no enfrentamento ao coronavírus, e muitas vidas se perderam. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, dessa contaminação. Tem já os números levantados de quantos oficiais foram infectados com a doença, quantos faleceram, né, por conta da Covid-19, e com essas baixas, como ficou então, né, todo o
o trabalho de vocês, né? Outras pessoas foram colocadas no lugar? Como acontece? Veja só, realmente nós tivemos, é difícil, às vezes fica muito frio nós falarmos em números, né? Porque são vidas. Então, se a gente tivesse perdido um policial que fosse pelo Covid, para essa doença, para a Covid-19, já seria já é uma tragédia. Quando a gente aumenta esses números, a tragédia aumenta. Então, só para te responder a pergunta, nós perdemos esse ano, em virtude da Covid-19, 30 policiais da ativa e 259 inativos, policiais militares que já passaram para a reserva, mas que também são nossos veteranos, são tão importantes quanto aqueles da ativa. Então, nós perdemos 259 policiais inativos, aposentados no jargão civil, né? E 30 policiais militares da ativa. A Polícia Militar, ela tem uma estrutura muito robusta, né? Realmente, a Polícia Militar, nós temos 85 mil homens e mulheres. Se a gente pegar o contingente todo, e hoje nós temos, eu não tenho o número do início da crise até agora, dos afastamentos, aqueles que ficaram doentes e voltaram. Mas hoje, dia 18 de dezembro, nós temos afastados 818 policiais militares tratando aí da Covid, e se Deus quiser, todos irão retornar às suas missões. A Polícia Militar, ela tem uma estrutura robusta, como eu já estava dizendo. Então, a Polícia Militar, ela tem no seu bojo condições de suprir os afastamentos da melhor forma possível. Nós temos um pessoal que está também trabalhando na administração, mas que pode ser remanejado para operacional. Nós tivemos, durante as ações da Polícia Militar, um encaminhamento, tendo em vista que as escolas não atuando, as escolas fechadas, o nosso programa escolar, ele não tinha tanto a razão de ser para cobrir escolas. Então, eles foram remanejados para locais onde o interesse da segurança pública fosse maior. Residências, locais comerciais, como mercados e farmácias que continuavam abertos, e agora nos adequamos novamente às condições. Com a abertura, outros pontos foram inseridos, agora com uma nova restrição, novas adaptações serão feitas, mas a estrutura da Polícia Militar nos dá total segurança e tranquilidade que a população nunca vai ficar sem o atendimento do policial militar na ponta da linha. Então, o policiamento, o atendimento à população, dentro das nossas 4 missões da instituição, que é proteger a pessoa, fazer cumprir as leis, restaurar a ordem pública, eles, em primeiro lugar, vai ser proteger as pessoas. E é o que a Polícia Militar vem fazendo durante todo esse tempo aí, essa fase da Covid-19. Tá certo, muito obrigado. Major PM Rodrigo Cabral, que é porta-voz da Polícia Militar aqui de São Paulo. Muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado. Contem sempre com a Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Obrigada, ótimo dia para o senhor, ótimo trabalho para todos, né? Os oficiais aí que dão aí a nossa segurança, né, a sua vida, né? Muitas vezes para que nós estejamos ali protegidos. E a gente estende também esse agradecimento além, né, da Polícia Militar e as outras polícias, civil, rodoviária, federal, mas também para o Corpo de Bombeiros, né, pessoas que realmente durante esse período não pararam as atuações. Não podem parar. Não podem, né, e acabam se expondo também, não só ao risco do dia a dia, mas também ao risco da doença. E claro, todos os profissionais da saúde que realmente são os nossos heróis, né, nesse momento aí que a gente vive de pandemia. Os heróis de 2020 não usam capa, né? Mas eles usam máscaras, luvas, usam jaleco, branco, às vezes verde, às vezes azul. Exatamente. Dependendo. Usam farda, enfim. Muito obrigada, gratidão a todos. Tá certo. Bem, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, alertou para uma crise de saúde mental nas Américas por causa da Covid-19. Segundo Carissa Etienne, diretora regional da OMS, a pandemia do novo coronavírus provocou estresse maior
e levou ao uso de drogas e álcool durante os meses de medidas de isolamento social. Em uma entrevista coletiva virtual, Clarissa afirmou que a pandemia de Covid-19 causou uma crise de saúde mental em nossa região em uma escala nunca vista antes. Etienne pediu para que os governantes ampliem os serviços de saúde mental e priorizem como parte de uma reação à pandemia. Passados meses desde que começou a quarentena, consequência da pandemia da Covid-19, já é possível identificar com mais clareza as mudanças que tendem a se consolidar depois desse período. Quando a crise passar, por exemplo, os brasileiros estarão comprando de tudo pela internet, trabalharão mais em casa e estarão propensos a fazer doações, por exemplo. A pandemia da Covid-19 impulsionou a cultura de doações no Brasil, que alcançou um patamar inédito, ainda bem. Projetos na área de saúde se tornaram o principal destino das doações corporativas, ocupando o lugar que vinha sendo tradicionalmente ocupado pelo setor de educação. Consultores comportamentais avaliam que várias causas diretamente relacionadas à pandemia devem ganhar força na pauta empresarial, como o combate à fome, o acesso ao saneamento básico, a importância da saúde mental e a valorização da ciência. Verdade, a gente viu que nesse momento várias pessoas se engajaram na doação, na ajuda. Inclusive eu gravei uma entrevista com a presidente do Fundo Social de Bragança Paulista, que falou muito sobre isso. Como as pessoas se uniram, como não só o empresariado, para a doação, mas a própria população, cada um levando aquilo que podia para o centro para poder abastecer, então, aquelas famílias que tinham cada vez menos, E uma outra questão importante é falar um pouco sobre esse ambiente híbrido que a gente vai viver a partir de agora, Então, o presencial e o em casa se misturam depois da pandemia e a gente vai ver o que... Aqui, por exemplo, na Rede Alesp, a gente trabalha alguns dias em casa, alguns dias aqui no estúdio. Isso veio para ficar também, é outra mudança no mercado de trabalho. E aí, família e trabalho vão começar, já estão se misturando a partir disso. E as escolas também, o estudo mudou, De todas as áreas, Não só os cursos ali regulares, a educação que nós temos já convencional, mas os cursos mesmo, Todos eles ali estão trabalhando em formato híbrido, um pouco presencial, um pouco ali pela internet. Só precisa resolver uma coisa, a qualidade da internet no Brasil. É uma discussão que precisa, sim, cada vez mais ganhar peso e trazer, sim, qualidade. Nós precisamos da qualidade. Aquilo que você paga não é o que você recebe na sua casa. E as companhias, então, de internet precisam se responsabilizar por isso também, Pois é, precisam se responsabilizar e a gente tem que cobrar, tem mecanismos na internet que você consegue medir a velocidade da internet aí na sua casa, E se você não tiver com a internet que você está pagando, só você dar um print ali e mostrar para você, olha, dia tal horas, não tive essa internet, você tem que exigir da sua empresa, da sua prestadora, olha, não está dando certo. Eu sou daqueles que pede desconto, inclusive, se vários dias não está funcionando, eu peço desconto. Olha, não tive o serviço que eu contratei durante 10 dias, então eu quero desconto. Eu acho que só quando sente no bolso, só quando a companhia, a prestadora de serviço sente no bolso essa questão, aí eles vão tomar alguma atitude. Mas essa história da internet, Priscila, é algo que, com esse ambiente híbrido, isso vai se ajustar, As pessoas vão começar a cobrar mais, igual você está falando. E aí, a partir disso, a gente vai ter aí, esperamos, uma melhoria na prestação do serviço. Aqui na capital paulista é mais fácil, porque existe aí mas tem muitos lugares que não tem uma cobertura mínima desejável, Exatamente. E só o fato mesmo, de que aquilo que você paga, contrata, você não recebe em casa, porque o sistema, ele acaba de cabeamento, ele acaba distribuindo para as pessoas que estão ali na região aquela quantidade. Então, você não recebe na sua casa aquilo que você paga, isso é fato. E em alguns momentos também, períodos do dia, ou até da noite, chegando ali, sei lá, 1h da manhã, muitos serviços cortam, viu?
E daí você fica sem TV a cabo, sem internet. Melhor é dormir, então. Eu sou daqueles chatos que cobram. Eu Aí cobro eu ligo também. pra companhia e falo assim, olha, não tá funcionando, eu preciso que vocês resolvam a minha situação aqui. É nosso direito. Pois é. Confira agora outro destaque que marcou o noticiário desse segundo bloco. A deputada Edna Macedo, do Republicanos, destinou, através de uma emenda parlamentar voluntária, R$500 mil para a Santa Casa de Ourinhos, que serão utilizados para investir em novos equipamentos. A Santa Casa é um complexo hospitalar de grande porte que recebe aproximadamente 1 milhão de pessoas da região e também do estado do Paraná. Jornal da Rede Alesp, tudo sobre aí o Legislativo Paulista. Lembrando, você que quer dar a sua sugestão sobre algum tema, algum assunto, liga pra gente. Nosso WhatsApp, o número é 11 99232 5950. Deixe lá a sua mensagem. Olha, outra coisa muito importante, mantenha os cuidados na prevenção contra o coronavírus. Bem, pessoal, por hoje é só. Bom dia a todos e até amanhã. Até tchau, tchau. Até segunda, né? Até segunda-feira. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta. Sextou. Sextou. Até segunda-feira. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.